série temática. Terminamos a exposição das Escrituras na carta de 1 aos Coríntios, e agora estamos numa série que não é expositiva, mas é temática, sobre os atributos de Deus. Os atributos do nosso Senhor. Glória a Deus, igreja. Aprendemos que atributos são qualidades, características de uma pessoa. E estamos falando do nosso Criador, do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele está no nosso meio, meu querido irmão. Você crê nisso? Ele está no meio do povo que invoca o nome dEle, no nome de Jesus. Jesus Cristo que rasgou o véu, é Jesus Cristo que deu acesso. Ele é o novo e vivo caminho. Hoje é dia de ceia, meu querido irmão. Glória a Deus, igreja. Hoje nós vamos trazer à memória a nossa esperança, aliás, sempre estamos pensando nisso, mas hoje é a igreja reunida, para lembrar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E por isso nós temos acesso a este Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, igreja. Hoje nós vamos falar que Deus é amor. Ele é o Pai amoroso. Deus é amor. Antes disso, vamos relembrar um pouquinho sobre os atributos de Deus que foram ensinados até agora. Um mês atrás, na última ceia, nós aprendemos que Deus é espírito pessoal. Meu irmão, Deus não é matéria. Deus não é matéria. Você vai encontrar no Antigo Testamento Deus se materializando, se mostrando como homem. Mas Ele não é isso na sua essência. Ele criou a matéria. Ele criou o universo, amém, igreja? Ele criou o tempo e o espaço. Os dois andam juntos, segundo a ciência. Mas Ele não é isso. E além de ser espírito, Ele é pessoal, ou seja, Ele é uma pessoa, Ele se relaciona, Ele tem vontade, Ele tem sentimentos. E além disso, Ele é eterno. Aprendemos que Deus é eterno. Ele não tem princípio e nem fim. Deus não nasceu e nem foi criado. Deus é eterno. Glória a Deus, igreja. Isso é maravilhoso demais, meu querido irmão. Isto vai além da nossa capacidade. Aliás, até depois da glorificação, pode ter certeza, meu querido, que você não vai entender muita coisa, porque Ele é Deus, nunca vai ser compreendido, mas sabemos que Ele não teve início, e isso já começa a travar a nossa mente. Deus não teve início, o universo teve início. Não vou abraçar aqui o que a ciência diz, porque cada dia a ciência está abraçando uma coisa, está falando uma coisa, e a igreja abraça, e com o tempo, o que a igreja abraçou da ciência vira doutrina, e quando a ciência descobre outra coisa, a igreja dá piripaque, A igreja, a ciência antiga falou que a Terra era o centro, que a Terra era achatada, A ciência antigamente falou isso, e a igreja abraçou, e quando a ciência descobriu outra coisa, a igreja se deu mal. A igreja se deu mal, você sabia disso? Porque vem a ciência, fala uma coisa, a igreja abraça, se torna doutrina, aí a ciência descobre outra coisa, e depois a igreja entra em crise com a ciência. Então, melhor deixar em aberto, O que eu sei é que o Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas com a sua palavra, chamou à existência tudo que existe do nada. Glória a Deus, igreja. É isto que a palavra diz, e é isso que eu creio. Deus chamou à existência todas as coisas. Amém, meus amados? E sendo assim, Ele é infinito. Você acha que Deus cabe no universo? Você acha que Deus cabe em alguma dimensão de algum ser criado, seja espírito, ou seja homem, seja seres que têm matéria na sua composição, ou seres que não têm matéria, como espíritos? Meu querido irmão, nenhuma dimensão criada é capaz de conter o nosso Senhor Todo-Poderoso.
Ele é infinito, né? O pessoal fala, a ciência fala, né, que o universo, o tamanho dele é gigantesco. Hoje eu estava vendo sobre as bordas do universo, estão especulando que estão captando, né, sinais de rádio, parece que tem um outro universo, né, encostando no nosso, né? É um trem doido que eu vi lá, né, um canal de YouTube lá. Então quer dizer que tem outro universo? Né? Se tem outra coisa, meu querido, se existem outras dimensões, nenhuma delas contém o nosso Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus, amados. Deuteronômio 29, vamos ficar com o que for revelado, amém, meus amados? Vamos ficar com o que for revelado, deixa a especulação para lá. Eu sei que Deus é criador de todas as coisas, e nada pode contê-lo. Diz Salomão, né, os céus, o mais alto dos céus, ou seja, a habitação dos anjos, podem conter-te. Quanto mais qualquer templo, qualquer coisa que a gente constrói aqui, Ele está acima de tudo. Ele é imutável, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O que isso significa, pastor? Que nos seus atributos, naquilo que Ele é, Ele nunca vai deixar de ser justo, santo, fiel, misericordioso, gracioso. Amém? Glória a Deus, igreja. Ele nunca vai deixar de ser onipotente, onisciente, onipresente, nunca vai deixar de ser todas essas coisas que aprendemos. Ele é imutável, Ele é onipotente. Olhe para o universo, olhe o poder de Deus, meu querido irmão. O ser humano, né, lançou no espaço aí um telescópio bem melhor do que o Hubble. Né? A gente ficava encantado com as fotos que o Hubble, é Hubble que fala? Hubble, né? A gente ficava encantado, nossa, foto lá, tem um trem lá no espaço que é uma nebulosa, que o pessoal fala, é o olho de Deus, aí vai o James Webb, o telescópio novo que lançou no espaço é o James Webb que chama, né? Não sei por que deram esse nome, talvez seja o nome de um cientista, não sei. Mas ele tira fotos nítidas assim, uma coisa maravilhosa. E aí, meu querido, só nos resta glorificar o nosso Senhor. Foi Ele que criou tudo isso, né? Maravilhoso. O sol mais próximo, meus amados irmãos, para você chegar lá, você tem que viajar 300 mil quilômetros por segundo durante 4, 5 anos. Me falha a memória agora nesse momento. É o sol mais próximo, e na nossa galáxia existe bilhões de sol. Existe bilhões de galáxias. Este é o poder do nosso Deus. Os céus proclamam que Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, igreja. Ele é onisciente. Ele tem todo conhecimento. As pessoas vão investigando, né, a ciência vai investigando, vai ver a complexidade tanto do micro quanto do macro. Meus amados, é porque Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele tem todo conhecimento. Você não fica maravilhado não, meu querido? Olha para você, né? Eu costumo usar o exemplo assim, olha para a sua mão, olha que beleza, olha. Né? Olha só a elasticidade, faz assim. Né? Aí o homem tenta, né? O homem é meio maluco, né? Você sabe que o homem, por ignorar a Deus, ele se mete na sua própria sabedoria e se torna louco. Você sabia disso? A Bíblia diz isso. Aí o que o homem está fazendo agora? Está criando robôs para se relacionar. Os homens estão tão cansados das mulheres que agora vai se relacionar com o robô. Aí tenta fazer aquele trem lá, né? Parece filme de terror, aqueles robôs lá, né? Se colocar lá em casa eu vou ficar com medo. Né? Porque o bicho não tem a expressão, não tem a mobilidade e tal, a flexibilidade, meus amados. Nós somos um milagre ambulante, porque nós somos criação do Todo-Poderoso, daquele que conhece todas as coisas. Glória a Deus, igreja! E Deus é onipresente, o universo é infinito. Né? O universo é gigantesco, mas Deus é infinito e Deus está também em todos os lugares. Deus está dominando sobre todas as coisas. Aprendemos isso também com a pastora Marilene. O irmão Mateus trouxe para os irmãos, Deus é soberano. É Ele que decide. Ele determina as coisas. E não tem conversa, não. Ele não faz reuniãozinha para decidir fazer as coisas, não. Vem cá, Anjo, Miguel, vem cá, Gabriel, vamos conversar aqui. O que você acha desse negócio aqui? Tem dessa, não. Deus é o soberano. Glória a Deus, igreja.
Ele fala, né? Ele manda, não é? Ele ordena, Ele determina. E por isso, meus amados irmãos, nós descansamos nas mãos do Deus todo soberano, todo poderoso, soberano. Amém, meus amados? Ele é sábio, ou seja, é Ele, meus amados, que vai falar né, como o ser humano deve se relacionar, como ele deve tratar as coisas, tratar as pessoas, né? Ele tem todo o conhecimento, ele conhece os quartos mais escuros, ele conhece o que é o homem, não precisa de ninguém ensiná-lo, ele conhece todas as coisas, ele, né, sabe a melhor maneira de reagir, ele nos ensina, né, a verdade, a justiça, como devemos nos comportar, como devemos encarar as coisas e o mundo, né? Ele é sábio. E ele é independente. O irmão Mateus também trouxe isso. Ele é independente. O que isso significa? Né, nós louvamos ao Senhor. Amém, meus amados? Você acha que ele precisa do seu louvor? Ele precisa? Né, eu já vi pregação que é a seguinte, né? O pessoal pega aquela passagem de Jesus Cristo falando com a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí o pessoal pega aquela passagem, né, amorosa de Jesus, que quer ver a igreja arrependida andando nos caminhos dele, e coloca Jesus como necessitado de atenção, né? Eu já vi pregação seguinte: abra a porta para Jesus, ele está lá fora com frio, né? Eu já vi trem assim, meu querido, né? Deus não precisa da gente não, meu querido. Nós precisamos dele. Ele quer que você louve ele, porque ele é digno, e a vida é conhecê-lo, a vida eterna é adorá-lo. Ai de nós, meu querido irmão, se nós não adorarmos a Deus, estaremos na mentira, metidos nos nossos próprios raciocínios. Daí vem coisa ruim. Você sabe disso, né? Mas Deus nos ama. E isso que nós vamos ver hoje. E é porque Ele nos ama que Ele nos chama para perto. Glória a Deus, igreja. Mas Ele não precisa. Não precisa. Né? Quando eu era pequeno, assistia Pica-Pau, os desenhos aí que mostrava, né? Às vezes o Pica-Pau estava lá no meio dos índios, não sei, de algumas tribos, e aí o pessoal ia, né, aquela tribo lá subia o vulcão e jogava um sacrifício lá para o vulcão, né, e o vulcão tinha boca, né, e aí ficava com a boca assim, cheia de lava, manda para cá, né, eu preciso ser alimentado, a divindade precisava ser alimentada, né? Este conceito é antigo, né? O Senhor ensinou o sacrifício para Adão, para Abel, né, para os antigos, mas não é porque Deus se alimenta de sacrifício, é porque o sacrifício aponta para o sacrifício de animais apontavam para o sacrifício de Cristo Jesus. Glória a Deus, meus amados, que se entregou ao Deus Pai para nos salvar. Glória a Deus, igreja. A gente tem até que tomar cuidado com alguns corinhos que a gente canta. Tem um corinho muito bonito, mas ele deve ser bem compreendido, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu te pergunto, alimento de quem? Alimento de Deus? Deus precisa da minha oração? Deus é o Deus do vulcão que mande para cá a oração, eu necessito disso aí. Não. Toma cuidado, viu, meu querido? Deus é independente. Ele é fiel, a pastora Simone trouxe isso, né? Deus é fiel, Ele cumpre com a sua palavra, apesar de sermos pecadores, né? Se você for calcular o número de pecados que você praticou na sua vida, multiplica aí, calcula mais ou menos 3 pecados por dia e vê quantos dias você tem de vida, né? Olha os milhares de pecados que você tem. E Deus insistiu com você, Deus mandou a palavra dEle, né? O Espírito Santo tocou no seu coração e você está aqui hoje louvando e bendizendo o nome dEle, né? E você continua pecando, que eu sei, porque eu também peco. E Deus nos chama para perto. E está escrito na palavra, né? Aquele que não diz pecado, diz que não tem pecado, é mentiroso, a palavra de Deus não está nele. Nós somos pecadores,
mas Deus nos ama, Deus é fiel. Deus diz, por amor a mim mesmo eu vou fazer isso. Meu querido irmão. Ele é justo, nós aprendemos isso com a pastora Dilma. Ele é justo, meu querido irmão. Ou seja, a verdade vem dele. Ele tem as regras para a humanidade e devem ser obedecidas. Amém, meus queridos irmãos? Se deixar no pensamento do homem, na sabedoria do homem, o homem vai criando suas próprias regras e vivendo alheio de Deus, né? Vai vivendo. Olha aí o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Os homens criando suas próprias regras, criando seus próprios conceitos sobre família, seus próprios conceitos sobre ganância, sobre vaidade, sobre sensualidade, e assim vai. Mas Deus tem a palavra certa, porque Ele é justo, Ele é a justiça, e Ele é o juiz também. A lei descansa nele, e o julgamento também está com Ele. E Ele julga, hoje, Ele julga, né? Ele faz julgamentos hoje. Desde o começo Ele fez julgamentos. E existe um grande julgamento que vai acontecer no último dia. Né? Mas aquele que invocou o nome de Jesus vai passar somente pela formalidade do julgamento, mas vai ouvir do próprio Senhor Jesus, vinde benditos do meu Pai. Glória a Deus, igreja. O que você vai ouvir naquele dia, meu querido irmão? Quando Deus julgar os homens segundo as suas obras. Né? Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro? Glória a Deus, igreja. Ele é justo. E hoje nós aprenderemos sobre o que é o amor de Deus. É muito importante aprendermos isso. O que é o amor de Deus? Né? E por que vamos falar sobre o amor de Deus? Né? Primeiramente para nos alegrar. Meus amados irmãos, aquele que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, quando ouve sobre o amor de Deus, se alegra. Ele se alegra. Então, falar do amor de Deus é falar da alegria do cristão. Porque nós somos pecadores, por natureza filhos da ira. Mas Deus nos amou, mas Deus nos salvou, mas Deus tem cuidado de nós, Ele nos ama. Glória a Deus, igreja. Deus nos ama. No nosso meio não pode ter questionamento. Deus me ama, Deus me ama. Está precisando ouvir o Evangelho. Está precisando aprender quem Deus é e quem nós somos. E o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Né? A favor da igreja, a favor do povo de Deus. Não, meus amados. Falar do amor de Deus é falar da nossa alegria. É falar que realmente de filhos da ira, de filhos da desobediência, agora nós somos filhos do amor dele, estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, e juntamente com Cristo Jesus, somos co-herdeiros de todas as coisas. Glória a Deus, igreja. Outro motivo para falar do amor de Deus, para ensinar o mundo, para ensinar as pessoas aí do mundo, porque está todo mundo falando do amor de Deus. Todo mundo está falando do amor de Deus. Você já reparou, meu querido irmão? Você está nas redes sociais? Eu não gosto de Instagram, não, mas eu acompanho o YouTube. Né? Eu tenho os canais lá que eu sigo lá. Está todo mundo falando do amor de Deus. A humanidade está se levantando contra a lei de Deus. Né? Está se levantando contra o atributo, né, da justiça de Deus. Deus é justo, amém, meus amados? E está exaltando o amor dele, mas de maneira distorcida. E nós vamos aprender sobre o amor de Deus, para que possamos ensinar ao mundo. Né? Esses dias eu estava ouvindo a Xuxa ensinar sobre o amor de Deus, criticando a igreja. A igreja prega Jesus, Jesus é tão lindo, Jesus é amor. Né? Esses dias eu ouvi também a Anitta falando essas coisas. Né? Todo mundo está falando do amor de Deus, meu amado irmão.
E você está preparado para ensinar este povo todo? Você está preparado para fazer um grande movimento de sabedoria e conhecimento para que a palavra chegue com exatidão até essas pessoas? Chegue com exatidão até a Anitta, a Xuxa, essa turma toda que está falando, que tem alguma influência e está, através da sua influência, está falando as coisas, né? Agora, a internet deu voz para todos, meus amados. Pessoa que nunca teria uma influência qualquer na sociedade alguns anos atrás, agora está mexendo com a cabeça do seu filho, está mexendo com a cabeça do povo, influenciando, vendendo a sua própria vida, o seu estilo de vida e, né, arrumando seguidores. Meus amados irmãos, eu sou seguidor de Jesus, e você? Né, eu posso lá, colocar lá como seguidor lá, mas tipo assim, só para acompanhar. Agora, não é o meu mestre não, o meu mestre é o Altíssimo, está aqui, ó. Glória a Deus, igreja. As palavras que o pessoal usa, né? Seguidores. Não, seguidor nada. Seguidor de Jesus. Ele é a vida. Então vamos falar do amor de Deus para nos alegrarmos, né, e para ensinar o mundo. Aí eu te pergunto, o que é o amor de Deus? Você sabe responder? O que é o amor de Deus? Quando você diz que Deus é amor, você sabe o que você está falando? Né? Será que é o amor segundo o conceito dos homens? Que distorce a verdade? Ou que troca a verdade pela injustiça, como está escrito lá em Romanos capítulo 1? Né? Nós devemos ver isso. Né? O que é o amor de Deus? E aí, né, tem algo muito importante, uma disciplina muito importante, que eu acho que todo cristão devia parar e estudar. E estudar sempre, porque você esquece ao longo da vida. A disciplina que se chama teologia sistemática. O que é isso, pastor? Teologia sistemática? Pega todos os versículos que fala sobre o amor de Deus. Vai lá. Pega, lê, medita e depois escreve o que você aprendeu de todos os versículos que você leu, que fala sobre, especificamente, sobre o amor de Deus. Isso se chama teologia sistemática. Amém, meus amados? E todos vocês fazem teologia sistemática. A questão é, você faz uma boa teologia sistemática? Porque vocês leem a palavra, né? Vocês leem palavra, vocês escutam pregações, não é isso mesmo? Né? E aí você tem uma opinião, né? Uma opinião que foi feita por aquilo que você leu e por aquilo que você ouviu. Será que você, quando você leu, você entendeu realmente? Será que quando você ouviu, te falaram da maneira exata? Pois é, existem homens que gastam a vida, né, que passam a vida aprofundando e aprofundando e aprofundando e aprofundando e vendo todos os aspectos de todos os assuntos que a Bíblia trata. Isso se chama teologia sistemática. E aqui eu vou citar alguns homens que estudaram a fundo sobre isso. Né? E o que eles têm para falar do amor de Deus? Gruden, muito famoso no meio evangélico, no meio dos estudiosos da palavra de Deus. Ele diz o seguinte: dizer que Deus tem o amor como atributo é dizer que Ele se doa eternamente aos outros. Glória a Deus. Amém, meus amados? Deus se doa eternamente aos outros. Berkhoff, muito famoso também. Muito famoso. Ele diz o seguinte: o amor é a perfeição de Deus pela qual Ele é movido eternamente a sua própria comunicação. Então, o amor, né, é a perfeição de Deus, né, que faz Ele se mover para se comunicar eternamente. Deus está se comunicando. Muito parecido com a primeira. Langston, muito famoso no meio
no meio dos batistas, estudiosos batistas. Ele diz o seguinte: o amor em Deus é Ele dando-se a si mesmo e dando tudo quanto é bom às suas criaturas, com o fim de possuí-las na mais íntima comunhão consigo mesmo. Glória a Deus. Amém, meus amados? Erickson. O amor de Deus pode ser concebido como sua eterna ação de se doar ou de compartilhar de si mesmo. Glória a Deus. E é isso mesmo. Porém, é uma definição que serve só para Deus. Porque nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Amém, igreja? Você vai ver que Deus é justo, fiel, misericordioso, gracioso, santo. Ele é todo-poderoso, onisciente, sábio. Não é isso mesmo? E o amor de Deus é Ele dando, comunicando tudo isso aí para o homem, para que possa salvar o homem. Né? Antes da queda era diferente, agora com a queda é Deus dando tudo isso aí para salvar o homem e ter comunhão com o homem. O amor, segundo a definição bíblica, segundo o entendimento, é Deus realmente dando, né, doando a si mesmo. Vá lá e lê sobre o que é o amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Está descrevendo o que Deus é e o que Ele não é. Lá em 1 Coríntios capítulo 13. Meus amados irmãos, é uma definição bíblica, mas serve só para Deus. Por quê? Você não pode pegar a seguinte coisa: amar é doar a si mesmo. É mesmo? O que você é? Quais são os seus atributos? Você é justo? O que é a sua justiça? Você é misericordioso? Você é gracioso? Né? Então, você doar a si mesmo significa que você está amando do jeito que Deus quer? Ou é o amor segundo o mundo? Porque no entendimento do mundo, amor é você aceitar a pessoa do jeito que ele é. Né? É você atender os caprichos dos desejos humanos. Né? Quem já foi chantageado pelo filho, quando o filho pede um brinquedo, alguma coisa, alguma situação, e o pai diz não, e o filho: você não me ama. Quem já sofreu essa chantagem aí? Hã? Tem mães aí querendo levantar a mão, mas está com medo de levantar. Eu vi. Olhou para o lado, né? Vou levantar não, melhor não levantar. Estou brincando. Não é isso? É isso que o ser humano é, meu querido. O apetite do ser humano não tem fim. Se você der a mão, ele leva o braço. Se você der o braço, ele leva o corpo. Você nunca vai agradar o ser humano. E ai daquele que vive em função de agradar outras pessoas. Está perdido. Está perdido, meu querido irmão. O pai inseguro, que não pode ver o filhinho de cara amarrada. Ai, estou sensibilizado pelo meu filho. Né, ele está me ignorando. Né, deixa eu fazer a vontade dele, porque não posso viver, né, com meu filho me ignorando. Não é isso que a gente está vendo por aí? Cuidado, meu querido irmão. Isso não é amor, não. Né? Agora, doar a si mesmo para Deus é o verdadeiro amor, porque Ele é perfeito. Glória a Deus, igreja. Eita, irmão. Está escrito: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, igreja. Nós estávamos perdidos,
no tremedal de lama, nos nossos pecados, o que Deus faz? Envia o Filho dele. Você acha que algum anjo poderia fazer o que Cristo fez? Eu vou mandar Miguel. Não, meu querido. Não. Para atender às exigências de Deus, só a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é perfeito e obedeceu ao Pai e aguentou o sofrimento até a morte de cruz. Você vê as condições que Adão caiu, meu querido irmão. Adão caiu tendo tudo do bom e do melhor, tá? Tá bom? Adão caiu tendo a harmonia dominando a existência. Mas Jesus Cristo veio, ele veio no mundo já caído, sofrendo as consequências da queda do homem, sem pecado. Ele veio num ambiente totalmente contrário. Adão duraria 1 minuto na sua retidão, se ele viesse no mesmo ambiente que Jesus nasceu, onde Jesus foi exercer o seu ministério. Não duraria 1 minuto a inocência de Adão, mas veio o Filho de Deus e perseverou, foi obediente até morte de cruz, e agora nós estamos diante do Pai, justificados pela graça dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, igreja! Diz o apóstolo João que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, meus amados, Deus, ele vem amado a humanidade desde a criação. Até mesmo antes da queda, usufruía de comunhão com o homem, tranquilo, em harmonia, passeava no jardim durante a tarde. O homem caiu, Deus exerceu juízo, mas Deus deixou de amar o homem? Não, muito pelo contrário, ali na queda, ele já deu a promessa, já fez a promessa, que o filho da mulher, que o filho da mulher esmagaria a cabeça do tentador. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Você é amado por Deus? Eu sou amado por Deus, meu querido. E outra coisa, outro aspecto do amor de Deus, então já vimos que o amor de Deus é Ele doando, se comunicando, com o homem, com a humanidade, com o fim de ter comunhão, de salvar o homem. Aprendemos que o amor de Deus é isso, E Deus também, Ele nos dá o que é necessário para viver. Deus nos sustenta, Olha só, Jesus Cristo diz que Deus é tão amoroso que a chuva dele cai sobre os bons e os ímpios. Sabe? Cai sobre os justos e os ímpios. Tá? Deus tem abençoado toda a humanidade. Passa ali no varejão ali, vai ali no ABC. Vai ali para você ver. Você acha que quem está sustentando a humanidade, meus amados? Hoje parece que já são 8 bilhões de pessoas. Quem que você acha que alimenta esse povo todo? É o Senhor Todo-Poderoso que ama o homem. Ele tem nos amado. Existe uma coisa que se chama graça comum. São os favores de Deus para toda a humanidade. Deus tem amado toda a humanidade. Existe outra coisa que se chama graça especial. É o amor de Deus sendo aplicado para a salvação, destinado para a salvação. E só a igreja experimenta deste amor. Só aqueles que invocaram o nome de Jesus Cristo como Salvador, que experimenta esta graça especial de Deus, esta graça da salvação. Ou seja, Deus tem amado e não precisa provar nada para ninguém. Glória a Deus, igreja. Outro aspecto do amor de Deus, o amor de Deus na Trindade. Um Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, igreja?
Espero que vocês ainda continuem crendo nessa verdade, porque tem gente falando o contrário por aí, né? Falando que o Espírito Santo não é Deus coisa nenhuma, que é uma energia, falando que isso não, é 3 manifestações de Deus, é a mesma pessoa manifestando no Pai, manifestando no Filho. Então Deus estava conversando, Jesus conversava consigo mesmo quando orava, né? É um trem doido que o pessoal está afirmando por aí afora, né? O Deus Trino prova que o amor é eterno, meu querido irmão. Os outros atributos de Deus não são eternos. Alguns atributos de Deus não são eternos. Por exemplo, misericórdia. Você acha que misericórdia é eterna? Misericórdia serve é a ação de Deus para com seres caídos, seres que são pecadores. E o Pai tem misericórdia com o Filho? O Filho, Jesus Cristo, Logos, aprontou com Deus Pai em algum momento? Ou Ele é Deus? Meu querido irmão? Não. Né? Ele é Deus, né? A misericórdia, a expressão do amor de Deus, Ele, né, se comunicando através da sua misericórdia com o homem, passou a existir em um ponto da história, da criação. Mas desde a eternidade, a Trindade, né, ela se comunica, né, amando, né, o Pai ama o Filho, o Pai ama o Espírito ama o Filho e ama o Pai, e o Filho ama o Pai e ama o Espírito. E quais são as expressões de amor? Qual é a expressão entre o Pai e o Filho de amor? O que o Filho faz para o Pai que prova que ele ama o Pai? O que o Pai faz para o Filho que ele prova que ama o Filho? Qual a expressão de amor que Deus tem, que as pessoas da Trindade têm umas com as outras? Né? O Pai eternamente glorifica o Filho e o Espírito. A alegria do Pai, a glória do Pai está no Filho e no Espírito. A alegria do Filho está no Filho, no Espírito e no Pai. A alegria do Espírito está no Filho e no Pai. Deus, meu querido irmão, por isso nós afirmamos que Deus é independente. As pessoas da Trindade estão usufruindo de comunhão, de glória e de amor desde a eternidade. Por isso falamos que o amor é eterno. Glória a Deus, igreja. O amor é eterno. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Está aqui, meus amados. Foi algo público, as pessoas viram o Espírito descer como forma, como forma de pomba, e o Pai lá do céu, ele diz, e todos escutam: Este é o meu Filho amado, ele é minha alegria. Glória a Deus, igreja. Olha o amor do Pai e do Filho para com o Espírito Santo. Mateus 12, 32, Jesus Cristo diz: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, todo aquele que falar contra mim, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Assim vemos o Filho e o Pai glorificando o Espírito Santo. E você quer entender isso de maneira mais profunda? Não precisa abrir, não. Lê o Evangelho de João, do capítulo 14 até o 17. Jesus conversando com seus discípulos. Você vai vendo como que a Trindade interage, como o Pai interage com o Filho, como o Filho interage com o Pai. E também os dois com o Espírito Santo, e o Espírito Santo com os dois. Meu querido irmão, a Trindade é amor.
Deus é amor. O amor é eterno. Glória a Deus, porque Ele comunica conosco este atributo glorioso. Ele nos ama. E aí, meus amados, entendemos que o amor de Deus é Deus se doando para a humanidade. Amém, meus amados? Entendeu o que é o amor de Deus? E Deus se doando, vem justiça, vem santidade, vem fidelidade, vem paciência. Tudo isso, os atributos de Deus, é o amor dele aplicado nas nossas vidas. A comunicação destes atributos, o relacionamento com Deus, é se relacionar com o amor dele, com os atributos dele. Aprendemos isso. Aprendemos que, nós, a definição de amor para nós não é a mesma para que é a de Deus. O amor de Deus é Ele doando de si mesmo. E o amor segundo Deus, do ser humano para o outro, é segundo as regras de Deus. Amém, meus amados? Eu não posso doar a mim mesmo e falar que isso é amor. Eu devo ser cheio do Espírito Santo e ir de encontro com os meus irmãos, e isto vai começar a chegar perto do verdadeiro amor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, igreja. Sendo cheios do Espírito Santo, ou seja, em outras palavras, habitando ricamente a palavra de Cristo nos nossos corações, aí vamos aprender a fazer as coisas certas, com a motivação correta, do jeito de Deus. Mas eu não posso falar que, eu tenho que doar a mim mesmo. Não, eu tenho que ser cheio de Deus e aí sim, amar sacrificialmente o meu irmão. Aliás, o amor sacrificial vai pedir um sacrifício, e não é de Jesus, é o meu. Eu vou ter que morrer. Vocês estão entendendo, meus amados? Que o amor segundo Deus envolve a nossa morte, envolve a morte dos nossos desejos, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, mas o amor sacrificial envolve imitar a Deus, imitar Jesus Cristo. E aprendemos que o amor é eterno. Tem outro ponto que devemos destacar aqui. Foi falado semana passada pela pastora Dilma, mas na perspectiva da justiça. E é um ponto muito importante, porque realmente está entrando em tensão, e até no meio da igreja, a igreja às vezes fala algumas besteiras. A igreja às vezes fala algumas besteiras, meus amados irmãos. Você vai ouvindo a coisa e todo mundo fala, e você acha que é verdade. Você não estuda direito e começa a repetir coisa que não está certo, não. Deixa eu te falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já leu o Antigo Testamento? Quem já leu o Antigo Testamento? Vou te perguntar uma coisa. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo? Não é? É o mesmo do Novo, não é? Amém, glória a Deus, vocês aprenderam bem. Tem gente que fala contrário. Tem gente que chega a falar que Deus está aprendendo. No Antigo Testamento ele ainda, ele era rude, Deus iracundo, Deus irado, e agora ele aprendeu, ele é mais amoroso, ele virou vovô, deixou de ser pai e virou vô, porque é vô que estraga o seu filho, né, Daniel? Ele já é avô já. Meu amado irmão, meu querido, é o mesmo Deus. Você vai ler passagens difíceis do Antigo Testamento. Passagens assim, você não estava lá, você não viveu lá. E outro, o Antigo Testamento abrange, um período aí de mais ou menos 2000 anos. Ali de Abraão adiante, é mais ou menos de 2000 anos o Antigo Testamento. Ele abrange ali, e você lê como se fosse tudo simultaneamente. Aí quando você lê lá que Deus mandou matar todo mundo, aí você fala, nó, que Deus mau. Aí
Aí você lê lá que fulano de tal, aconteceu isso com fulano de tal, e Deus se levantou, né? Os filhos de Arão trouxeram um fogo estranho diante do Senhor, e saiu chama do altar e consumiu todos eles. Ou você pensa, né? Com a sua mente progressista, politicamente correta, nossa, ai, meu Deus, por que o Senhor fez isso? Por que não conversou com eles? Né? Eu fico imaginando a turma de psicólogo hoje, ou de crentinho politicamente correto, conversando com Jesus quando ele saiu quebrando tudo no templo. Né? Jesus, o Senhor devia sentar com os saduceus que controlavam o templo e explica. Não, meus queridos, vocês têm que ajudar os gentios, aqueles que vêm de longe. Não façam comércio na minha casa. Aí o povo sai confundindo as coisas e falando que existe dois deuses, né? O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus, meu querido irmão. Esse dia eu estava vendo o debate na rádio de um pastor aí, né? Um pastor mais centrado na palavra, né? Um pastor mais centrado na palavra, e um pastor que todo mundo gosta dele. Até os programas da televisão falam, não, todo mundo gosta desse cara, o mundo ama ele, né? As pessoas amam esse cara, né? A igreja dele, né, é uma igreja, né, que cresceu muito rápido. E aí, o pastor leu alguns textos para ele e perguntou para ele o seguinte: olha, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então explica esse texto aqui. E eu vou ler esses textos para os irmãos. Né? Ele travou, porque ele só prega que Deus é amor. E como se o atributo do amor de Deus fosse desligado da justiça. Meu querido irmão, não existe um momento sequer da história humana que Deus deixou de ser justo e Deus deixou de ser amoroso. Estes dois atributos nunca entraram em conflito. Somos nós que não conseguimos entender essas coisas. Com a nossa mente mundana, com a nossa mente caída, a gente tem preguiça de estudar, não entende e depois repete besteira. Mas não teve um momento da história, meus amados, que o ser humano não foi salvo pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Deus é amoroso antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo. E a partir do momento que o homem caiu, Deus tem revelado a sua graça, a sua misericórdia, a sua fidelidade e a sua bondade. Glória a Deus, igreja! Aí o cara ficou travado. Né? Aí o pastor mais sério virou para ele e falou o seguinte: só tem um caminho para você, meu querido. Se você não entender, só tem um caminho para você. Você vai ter que admitir que você crê que a Bíblia não é a palavra de Deus. Você só vai pegar aquilo que te interessa. Os textos que são difíceis, você vai ignorar e falar: não, esse não é meu Deus, não. E eu vou ler esses textos aqui para você. Porque é necessário que a igreja entenda que o amor de Deus anda de mãos dadas com a justiça, com a graça, com a misericórdia, com a fidelidade. O teólogo, Erickson, ele diz o seguinte: a justiça de Deus é amorosa, e o amor de Deus é um amor justo. Glória a Deus, igreja. A justiça de Deus é amorosa. Quando Deus está aplicando justiça, pode ter certeza que Ele está amando. Pastor, mas Deus eliminou a raça humana lá com Noé. Eliminou a raça humana com Noé. Aplicou a sua justiça. Que isso, pastor? Que Deus mau? Esse não é Jesus, não. Leia o texto. Leia o texto. Olha o que o texto está falando. Que só uma família foi salva, porque só uma família andava em retidão. Já viu aquela história da laranja podre no cesto? O assassinato começou
com Caim, e começou, e foi multiplicando. Na época de Noé, meu querido irmão, o homem era extremamente violento. E se Deus não intervisse, se Deus não colocasse o dedo dele, a humanidade se autodestruiria. É assim que é, meu querido. Você acha que a humanidade, meu querido irmão, para a sociedade entrar em colapso, para você ficar doido, meu querido irmão, sabe o que é necessário? Uma semana sem água. Eu já passei aqui um período aqui em Belo Horizonte que ficou mais ou menos 4 dias sem água. Quem já passou por isso aqui? Foi na década de 90. 4 dias sem água. Sabe o que é comer uma vasilha suja de casca de feijão? Feijão do outro dia? As pessoas começaram a sair na rua. O pessoal começou a ficar doido. Aqui, nessa região da Pampulha, Vinda Nova. Quase uma semana sem água. Agora imagina a humanidade sem água. Imagina Deus fechando a torneira do céu. Você acha que são as leis, são os direitos humanos que impedem, né, o ser humano de se autodestruir? Você acha que não foi o dedo de Deus ali com Noé que impediu o ser humano de entrar no processo mental onde todos seriam psicopatas? Você já viu psicopata? Ou sociopata? Olha o que aconteceu com aquela mocinha, meus amados. Quem ficou chocado com isso? Eu fiquei chocado. Meu querido irmão, Deus conteve o mal ali com Noé, fazendo a arca. Fez o reset da humanidade. Por quê? Deus ama a raça humana. Você duvida disso? Glória a Deus, igreja. Em um momento da história, a humanidade se uniu para ir contra Deus, em torno da idolatria. O que Deus fez? Confundiu as línguas. Deus avisou para Abraão: Abraão, vocês vão habitar nessa terra. Estou dando tempo para essa turma aqui se arrepender. E Deus já avisou: não vão se arrepender, mas vocês vão entrar na terra e tomar essa terra. E tomar esta terra. 400 anos depois, Deus humilha o Egito, a nação mais poderosa, e através de Israel, elimina aquelas nações ali da terra de Canaã. E ali estava escrito que o anjo do Senhor, ia na frente. E você sabe quem é o anjo do Senhor? Quem é o anjo do Senhor, meus amados, que dava vitória nas guerras de Israel? Jesus. Vamos ler alguns textos aqui. E Deus deu tempo para este povo se arrepender, meu querido irmão. A justiça de Deus é amorosa. Lê lá Atos 5, caso de Ananias e Safira, quando mentiram para o Espírito Santo. Nesse debate, o pastor que é mais firmado na palavra, perguntou para outro pastor: me fala desse texto aqui. O que você fala deste texto aqui? Ananias e Safira caíram mortos na frente de Pedro. Foi Pedro que matou? Ou foi o Espírito Santo? Te pergunto, quem é que matou Ananias e Safira? Foi Pedro? Não, Pedro usou sem sabedoria o poder de Deus? Cuidado, meu querido irmão. Outro texto, abram lá em Apocalipse capítulo 2. O pessoal fala de Jesus, né? Esses dias eu estava vendo o youtuber falando, né? Falando contra Paulo e falando de Jesus. Não, Jesus é bom, Paulo não. Paulo não, porque Paulo fala algumas coisas que Jesus não fala. Você sabia disso? Né? Paulo fala algumas coisas que Jesus não fala. Aí o cara fala: olha, Jesus não falou sobre isso. Né? Jesus é bom, Paulo não. Paulo não é bom, mas Jesus é.
Aí o pessoal gosta de pegar Jesus para distorcer Jesus. Apocalipse capítulo 2. Aí usou o exemplo lá da mulher pecadora. Da mulher pecadora, né, que foi pega em adultério e levado diante de Jesus. Jesus não permitiu que apedrejasse ela. Amém, meus amados? Não permitiu, mas o que ele disse para a mulher? O que ele disse? Vai e não peques mais. Não abri mão da justiça. Jesus não abriu mão da justiça. Glória a Deus, igreja. E aí, o pessoal gosta de pegar essa passagem, ignora a segunda parte que Jesus fala, vai, não peques mais, e ignora as outras passagens que Jesus também fala. Apocalipse capítulo 2, olha, lê lá, né? Capítulo 2, versículo 20 e 23. Deixa eu abrir aqui. Olha, isso aqui é Jesus falando, tá? É João escrevendo, né? Jesus fala, escreve cartas, eu vou ditar essas cartas. Escreve aí. E João escreveu, mas a fala é de Jesus, tá bom? Jesus falando para o anjo da igreja de Tiatira, né? Pastor da igreja de Tiatira. Jesus falando, tenho porém contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Está vendo? Deu tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Esse aqui é o meu Jesus. Glória a Deus, igreja. É só ler o texto. A Bíblia é a palavra de Deus. Meus amados, Jesus é misericordioso. Jesus é longânimo e paciente. A prova disso é que eu estou aqui. Mas tem hora que Jesus vem com a sua justiça e não adianta não. E vai ter um momento, meu querido irmão, que ele vai vir. Não vai ter escapatória. Meus amados, como diz o autor de Hebreus, né? Ai daquele que ignorar tão grande salvação. Vamos nos apegar a Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. Ele é a nossa salvação. A justiça de Deus é amorosa. E o amor de Deus é o amor justo. Sabe por que o amor de Deus é o amor justo? Porque ele não fica passando a mão na cabeça, não. Né? Eu brinquei, né? Deus não é avô, ele é pai. Glória a Deus, igreja. Está escrito lá em Hebreus. Deus é pai e ele corrige o filho que ama. E ele não fica atendendo os nossos caprichos. E ele não aceita chantagem emocional. Crente falar, eu não acredito mais no amor de Deus. Sinto que Deus entregou o seu filho para pagar pelas nossas vidas. E agora nós temos a salvação em Cristo. Vamos duvidar do amor de Deus, meu querido irmão? Não vamos. Glória a Deus, igreja. E Deus não vai nos infantilizar. Sabe, existe uma coisa, meu querido irmão, certas atitudes que você tem, que você infantiliza a outra pessoa. Né? Você tem que aprender a falar não, meu querido. Você sabe falar não? Né? Teve um irmão aqui na igreja, ajudou demais na construção da igreja, sabe? Ele era mão aberta. Nossa, meu Deus do céu. Ele ajudava demais aqui na igreja. E aí, teve aquele problema da acústica e tal, e eu fiquei assim preocupado, né? A gente tem que isolar a igreja, a acústica da igreja e tal.
Aí eu fui neste irmão, né, que sempre foi mão aberta. Ajuda aí. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, né, eu nunca esqueci esse dia, né, foi um dia que me marcou. Glaico, você é maduro? Aí eu, por que você está perguntando isso? Você tem a capacidade de ouvir o não? Né? Aí eu entendi. Né? Nós somos assim, meus amados. A pessoa fala sim para a gente 10 vezes. O dia que a gente fala não, ou o dia que a gente escuta não, as coisas mudam. Né? Mas Deus não vai ceder aos nossos caprichos. O amor dele é um amor justo. E tudo o que ele faz para nós é com um fim proveitoso. Primeiro, ele providenciou a nossa salvação. Amém, meus amados? Segundo, ele nos dá o pão de cada dia, não churrasco de cada dia, como diz o pastor Fabrício. Glória a Deus, igreja. Quem aqui passou fome? O Senhor não nos deixa passar fome. Está escrito, o salmista diz, nunca vi o justo mendigar o pão. Porque o Senhor não deixa. Glória a Deus, igreja. E ele conduz as nossas vidas para que possamos crescer na presença dele. Amém, meus amados? É para crescimento. E Paulo, tem um texto que Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 5. Coloca lá, na versão da NVI. Leia aqui em cima, aqui, meu querido irmão. Olha o que Paulo diz, meu querido irmão. Este texto é poderoso demais. Do versículo 1 ao 10. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, né? Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Glória a Deus, igreja. O que Paulo está falando aqui? Olha o que Paulo está falando aqui, meu querido irmão. Vou tentar resumir que o tempo está acabando, né? O relógio é inimigo. Paulo destaca a principal bênção que o cristão tem, que alguém que crê em Cristo tem. Somos justificados. Deus nos declara justos, sendo nós pecadores ímpios, porque cremos no Filho dele. Glória a Deus, igreja. Salvos pela graça. Amém, meus queridos irmãos? Salvos pela graça. Glória a Deus. Aí ele desenvolve, né? Me alegro nas tribulações. Os problemas da vida, meu querido irmão, por amor a Cristo, né? Não é sinal da falta do amor de Deus, não. Paulo fala aqui, olha, nos problemas, eu me alegro, porque através dos problemas, eu vou crescer. Glória a Deus, igreja. Através dos problemas, eu vou crescer, porque o problema vai gerar perseverança, vai gerar caráter aprovado, e vai gerar mais esperança. E aí Paulo fala o seguinte, sabe por quê? Porque Deus, né, já provou o seu amor por nós, e o Espírito Santo está trabalhando no coração daquele que realmente veio para Jesus Cristo pela motivação correta. Foi convencido do seu pecado e ele se alegra pela salvação em Cristo Jesus.
e a pessoa não tem nenhuma dúvida do amor de Deus, o Espírito Santo vai falando com a pessoa: você é filho de Deus, não se importe com as tribulações, cresça através das tribulações. Glória a Deus, igreja. Aquilo que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, todas as coisas cooperam para o crescimento, para o amadurecimento daqueles que amam a Deus. Este é o amor de Deus, meus amados. Deus não estraga filho. Deus, além de salvar, Ele trabalha na sua vida para que você aprenda a amar como Ele ama, a ser um pai verdadeiro, a ser uma pessoa que ama verdadeiramente, segundo os critérios dEle. Este é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro descansa em Deus. O amor de Deus é o amor justo. Deus nos justificou. Paulo destaca essa bênção. Deus nos justificou. E os problemas não são motivos de tristeza, são motivos de alegria. Eles produzem crescimento, porque Deus já demonstrou o seu amor por nós. Eu estou convencido que eu sou pecador, eu não presto, e Jesus Cristo morreu por mim, e agora eu sou salvo. É isso que Paulo está dizendo. E além disso tudo, meu querido, como eu disse antes, Deus já provou o seu amor pela humanidade. Deus contém o mal, Deus faz a sociedade ser possível, né? Ele é longânimo, Ele é paciente. Quando a coisa, né, realmente toma proporção, Ele vai agir, meu querido. Não se engane. É o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Ele salva através do seu Filho. Meu querido irmão, eu não sei, você que está visitando, você que de repente está vindo aqui, de repente você escutou um evangelho que lê só algumas passagens da Bíblia, de repente você assustou com os textos que eu li aqui para você. É a palavra de Deus, meu querido irmão. Como que você vai encarar estes textos? Meu querido irmão, Jesus Cristo salva. Jesus Cristo ama, né? Nos amou. Ele, né? O Deus vem trabalhando ao longo das eras, né? E sempre a graça, a misericórdia, o amor dEle e a justiça dEle está sendo manifestada. E agora temos a era final. Depois dessa, só existe a era de paz e de alegria. Glória a Deus, igreja. Quando Jesus Cristo voltar, meu querido, né, como o autor de Hebreus escreveu, Deus falou de várias maneiras no passado, e agora Ele falou de maneira definitiva. Não vai vir algo novo. O Filho de Deus já veio e se manifestou, e Ele voltará para julgar. Deus, meus amados, tem nos amado, e se você de repente aprendeu errado, meu querido, entenda, vai existir o trono branco. Deus não vai tolerar o mal para sempre. Estamos vendo a paciência de Deus, a longanimidade para que ninguém se perca, como diz Pedro na sua carta. Meu querido, se arrependa, confesse os seus pecados e abrace o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. A fé, Deus nos deu esse presente da fé. Nós temos agora as primícias do Espírito, né, as primeiras coisas, os primeiros, né, as primícias diz respeito aos primeiros frutos da terra, né? Nós temos agora as primeiras coisas do Espírito. Por enquanto, meus amados, nós somos falhos no nosso amor, né? Temos como ideal o amor ágape, né? O amor segundo Deus, mas vai chegar um tempo que Deus vai nos transformar e amaremos como Ele, né, deseja que nós amemos uns aos outros. Glória a Deus, igreja. Mas Deus nos ama agora, já nos deu presente e temos as primícias do Espírito Santo. Então, meu querido, o que você vai fazer agora? Como você vai aplicar essa palavra no seu coração? Meu querido, ame a Deus porque Ele nos amou primeiro. Tema o nome dEle, obedeça a Ele, confie em Deus em meio às tristezas, em meio às tribulações, e alegre-se em Deus, meu querido irmão. Está escrito lá no Salmo, né? Agrada-te do Senhor, olhe para o Deus Altíssimo, olhe para os atributos dEle, e fala, né? Este é o meu Deus maravilhoso, eu me alegro nele.
Se alegre em Deus, meu querido. Se alegre no Senhor. Outra aplicação, ame o próximo, meu querido, mas ame o próximo com Deus, seja cheio do Espírito Santo. Para o pecador você vai pregar o Evangelho, porque você ama o pecador, você quer ver ele salvo, e não existe salvação fora de Jesus. Amém, igreja? Sabe, né, meus amados, estão falando tanta besteira por aí afora, né? Estão falando, pastor falando para a gente não pregar para os índios, deixa eles viverem na sua cultura lá, né? Não precisa pregar não, deixa eles morrerem nos seus pecados, né? Porque tem uma doutrina por trás disso aí, né? Aquela doutrina que no final todo mundo vai ser salvo. É mentira, meu querido irmão, é mentira. Vai ter o julgamento final, vai ter o juízo final. Só quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que será salvo. Então vamos falar para todos que Deus é santo, que nós somos pecadores, mas Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Fortaleça o seu irmão na caminhada, meu irmão. Fortaleça o seu irmão. Sabe, às vezes você fala do seu irmão para todo mundo, mas não chega e conversa com o seu irmão e fortaleça o seu irmão. E fortalece o seu irmão. Meu querido irmão, que possamos amar a igreja de Deus. Se nós amarmos uns aos outros, meus amados, buscarmos este amor sacrificial, este amor de Jesus Cristo para com a tua igreja, para com o teu povo, este amor que está escrito aqui, né? Nós daremos testemunho, o testemunho mais exato da pessoa, da obra de Jesus Cristo. Sabe qual que é o problema, meus amados, do amor sacrificial? É que você quer amar sacrificialmente, mas você quer que a pessoa corresponda, que dê resultado. Não, meu querido, dê de graça, ame de graça e deixe o resultado com Deus. Amém, meu querido irmão? Sabe qual que é o problema também? Nós esperamos ser amados primeiro para depois amar. Não, meu querido, seja libertado dessa escravidão, seja libertado dessa dinâmica do mérito da troca, seja como Deus, ame. O Senhor faz chover sobre bons e maus. O Senhor ama a humanidade. O Senhor tem amado a igreja. Seja como Deus, ame o seu próximo para a glória de Deus. Fique de pé no nome de Jesus. Quero chamar os irmãos da ceia.